Olá pessoal, aqui é o André Faria, sou diretor de tecnologia da Bluesoft. Eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie a sua conta. Aproveite o papo reto. Boa noite, eu sou Gabriel, eu sou sysadmin aqui na Bluesoft e hoje eu vou falar sobre expressões regulares. As expressões regulares, elas são um método para especificar padrões de texto. E elas também são conhecidas como ER, RE, regex, regexp e vários outros nomes também. Elas surgiram na matemática com base num artigo publicado por neurocientistas. Eu não sei muito bem o que tinha nesse artigo, mas depois um matemático fez matematicamente as expressões regulares. Depois de um tempo elas chegaram na computação no editor de texto Edge, que era do Unix, dos sistemas Unix, e quando foi colocada na biblioteca regex do C, aí seu uso se tornou muito mais popular. Foi adicionada várias outras coisas. Elas servem para fazer busca, substituição, validação, filtragem, ganhar almoço dos colegas de trabalho e outras coisas. Elas funcionam da seguinte forma: tem um interpretador das regex, ele pega aquele padrão e vai casando no texto. Quando você passa o texto para esse interpretador, ele vai em cada pedaço daquele texto e testar essa regex para ver se ela casa com o texto. E se casar, ela retorna verdadeiro e retorna o trecho que ela casou. Um exemplo vai ficar mais fácil de entender. Então, para simplificar, é um conjunto de metacaracteres e caracteres literais para especificar um padrão de texto. Os metacaracteres das regex são esses. Tem outros também, mas esses são os mais básicos e são os originais também. Com eles já dá para fazer bastante coisa. Dá para separar eles por grupo. São os representantes que servem para eles representam algum caractere na expressão. Os codificadores, que servem para indicar quantas vezes aquele caractere vai aparecer. Eles servem para codificar o caractere imediatamente anterior. Tem os âncoras, que servem para posicionar na string, na linha, né, posicionar na linha do texto. E tem os outros que têm funções diferentes e não dá para classificar nesses grupos. O ponto, ele serve para combinar, para casar qualquer caractere. Então, se colocar um ponto, qualquer caractere que aparecer ali, ele vai casar. A lista serve para indicar os caracteres permitidos. Então, todo caractere que você colocar entre as chaves ali, entre os colchetes, aliás, vai poder aparecer naquele trecho da regex, do texto. A lista negada é o contrário. Qualquer coisa que colocar na lista negada, que é o colchete com um circunflexo no começo, isso vai significar que todos os caracteres que estão aí não vão poder aparecer. Para exemplificar, se eu colocar aqui essa regex, por exemplo, ponto ato, então qualquer coisa seguida de ato vai valer, né? Então um gato com G maiúsculo, com G minúsculo, o próprio ponto, um número, qualquer coisa. Se eu colocar na lista, eu coloquei aqui o GP e o R, então só o GP e o R minúsculos que podem aparecer, seguidos de A, T e O. Então casaria gato, pato e rato minúsculo aqui. E se eu colocar a lista negada, com GP e R também, seguido de A, T e O, vai ser qualquer coisa que não seja GP e R minúsculo. Aí pode ser o ponto, o símbolo, o número, inclusive o próprio GP e R só que maiúsculo. Os codificadores têm o opcional, que é a interrogação. Então significa que é 0 ou 1 do caractere imediatamente anterior. O asterisco, que é para casar 0, 1 ou mais. O mais, que é 1 ou mais. E as chaves, que é para especificar o intervalo. Então, se eu colocar ali, por exemplo, um EI com uma exclamação e a interrogação, então ele vai casar o EI sem exclamação ou o EI com a exclamação. Se eu colocar o asterisco, ele vai casar sem exclamação, com exclamação ou com
quantas exclamações tiver. E se for um mais, vai casar só se tiver uma exclamação pelo menos, ou várias. Com intervalo eu posso especificar quantas exclamações, aqui nesse caso, né, eu vou querer. Aqui no caso eu coloquei de 2 a 5. Eu posso colocar também, se eu quiser de mais de 2, eu posso colocar um intervalo aberto aqui, de 2 até de 2 vírgulas e fecha as chaves. As âncoras tem o circunflexo, que é para colocar no início da linha, o cifrão no fim da linha, e o barra B é para indicar início ou fim da palavra. Aí os exemplos aqui. Se eu colocar o circunflexo, uma lista de A até Z, na lista eu posso pôr intervalo também. Então, se eu colocar A-Z, vai ser qualquer coisa entre A e Z. Colocar um ponto mais, então isso aqui significa que eu quero uma string que comece com uma letra e tenha qualquer coisa depois. Pelo menos uma coisa e quantas vezes tiver. Então ele casaria, por exemplo, A, B1, C, um tanto de símbolo lá. Se eu colocar o cifrão, se eu coloco um ponto em qualquer coisa que termina com uma letra no final da frase, então ele só vai casar o que tiver uma letra no final da frase. E se eu colocar o barra B aqui, ele só vai casar palavras que terminem com dia. Ela tem que terminar com dia, por exemplo, dia, melodia, bom dia. Não casaria, por exemplo, diafragma, porque eu coloquei o barra B ali. Aí nos outros tem o escape, que é para tornar literal. Se eu quiser colocar casar um dos metacaracteres, por exemplo, eu posso colocar a contrabarra. O pipe, que é para indicar ou, e o grupo, que é para delimitar um grupo na regex, e tem o retrovisor, que ele pega o texto que você casou no grupo, e você usa os números de 1 até 9 para indicar o número daquele grupo, e conseguir pegar ele para substituir no texto. Então, por exemplo, se eu colocar aqui um hoje, com uma contrabarra interrogação e o metacaractere interrogação, ele pode pegar hoje sem interrogação e hoje com interrogação. Aqui eu tirei o poder do metacaractere interrogação nesse caso aqui. Se eu colocar um pipe, aqui nesse caso ele vai pegar noite ou tarde. É bom notar aqui que o pipe é fraco, então ele tem a ordem de precedência fraca. Então vai ser a palavra noite ou a palavra tarde. Se eu colocar um grupo e colocar um mais, por exemplo, então ele vai repetir todo esse grupo. Eu tinha falado que o quantificador é para o caractere imediatamente anterior, né? Então se não tivesse o grupo, ele só ia pegar o N nesse caso. Então aqui ele repete tudo. E o grupo e o retrovisor aqui, ele pega o grupo que eu indiquei, o grupo 1, e repete. Então fica bom nesse caso. Então, bora fazer regex para tudo. Só que antes da gente sair fazendo regex, é bom a gente... eu vou passar algumas dicas, porque nem sempre regex é a solução para tudo. E também, quando a gente começa a escrever regex, a gente acha muito bonito, né, fazer uma regex gigante, ou então compactar ela e deixar muito, muito pequenininha, mas que fica difícil do cara conseguir ver. Então, antes de começar a fazer a regex, é bom saber o que você quer fazer. Saber exatamente o que você quer pegar com aquela regex. Também é bom ser específico. Manter simples e saber quando usar. Então, eu coloquei aqui um exemplozinho, como se fosse um arquivo de texto de log do Apache, com algumas entradas ali de acesso, e umas páginas que ele acessou. Aí suponha que alguém chega e fala que quer pegar, fala para você pegar as datas nesse arquivo de log. Aí você pensa, então beleza, eu vou fazer uma regex para isso. Aí você chega e faz uma regex tipo essa, que é confusa, o resultado fica meio ruim aqui de ver, tem coisa que você não quer exibir, mas funcionou, né? Só que se alguém for ler essa regex aqui, primeiro que colocando esse tanto de coringa, ele pode casar muita coisa, inclusive coisa que não é o que você quer. Então por isso que vale a dica 1. Saiba o que você quer casar. Você quer casar número aqui seguido de uma barra, então vai fazendo a regex do jeito que fica menos difícil de pegar a coisa que você não quer.
fica mais difícil de pegar coisa que você não quer. Nesse caso, se você fosse aplicar as dicas 1 e 2, você poderia falar que você queria pegar um dígito, qualquer dígito de 0 a 9, qualquer dígito de 0 a 9 duas vezes, seguido de uma barra, depois seguido de uma letra maiúscula, seguido de duas letras minúsculas, outra barra e por aí vai. Aí você já consegue filtrar exatamente a data no formato que ela está nesse arquivo de log. Já fica mais difícil de cometer algum erro. Só que, mesmo assim, essa regex ainda está um pouco ruim. Se a pessoa não conhece muito bem os metacaracteres ou sabe pouco de regex, ela pode ficar meio confusa, que quando ela chegar aqui, por exemplo, pode interpretar errado o que está fazendo isso. Então, se alguém for dar uma manutenção, pode ficar meio confuso. Aí é bom manter simples, aplica a dica 3. A regex ficou maior, só que talvez uma pessoa que não conhece muito vai conseguir identificar melhor o que ela está fazendo. Porque aqui eu separei separei o grupo eu dividi ele, né? Só que mesmo assim, talvez tenha outro jeito melhor de fazer. Aí você aplica o princípio 4. Não precisava de uma regex para aquilo. Se você souber outras ferramentas certas, você pode ganhar tempo e facilitar a manutenção disso depois. Então por isso que é bom você saber quando usar isso. Aí, quem quiser saber mais, eu indico esse livro, eu aprendi por ele. Ele tem uma didática muito boa, é do Aurélio. E aí, aqui tem, eu ia tirar isso, mas esses links aqui são legais. Aqui são 2 tirinhas do XKCD sobre regex, e aqui é uma cruzadinha de regex, para quem quiser fazer depois. Eu já zerei ela, é bem legal. Obrigado.